galera mais enraizada do Brasil e da América Latina inteira. Como é bom estar com vocês de novo. Eu tenho uma perguntinha. Será que você anda tendo mais atitudes tóxicas ou mais atitudes assertivas? Eu sou Pamela Nogueira, a gente está no Enraize e esse é o ciclo de germinação da nossa expedição pela liderança ambiental. Vamos embora! Significado de assertividade: estar consciente do que se quer, respeitando os limites próprios e dos outros. Parece difícil, né? Mas nesse vídeo eu vou descomplicar o conceito de assertividade e também te apresentar as duas atitudes que são tóxicas para lideranças e profissionais de meio ambiente e sustentabilidade e qual é a atitude que a gente deve tomar para de fato nos tornarmos lideranças mais assertivas. De forma geral, gente, de acordo com nossas vivências, com características da nossa personalidade, a gente pode sim desenvolver padrões que são tóxicos para as pessoas ao nosso redor, para o meio ambiente, para soluções que a gente pode criar de sustentabilidade planetária mesmo e principalmente para nós. Então, a gente vai fazer um exercício agora para você entender um pouco melhor do que eu estou falando. Bora brincar de imaginar. Imagina aí que você está numa discussão calorosa sobre alguns eventos que vão acontecer no dia 17 de outubro, que é o Dia das Áreas Protegidas da América Latina e do Caribe, é um dia de comemoração maravilhoso. E aí nessa discussão calorosa, você está com uma perspectiva muito forte de fazer um evento focado em pessoas e meio ambiente. E tem uma outra pessoa no mesmo grupo que está com a perspectiva forte, com ideia forte relacionada a pessoas versus meio ambiente. Então, cada um quer trazer sua perspectiva, sua ideia, você está ali no meio, você é essa pessoa que está trazendo essa ideia também muito forte. E aí eu quero saber como é que você vai reagir. A coisa começa a esquentar e começa a partir para ou é a minha ou é a sua ideia. E aí, para que lado você vai? Que rumo você toma? Você sente letra A. Você sente um fogo interior que sobe pela garganta para você colocar seus interesses, sua voz acima de tudo e de todos. Ou letra B. Você sente uma preguiça da discussão e cede para que não haja um conflito maior. E aí, qual você escolhe? Te digo que, se você escolheu a letra A, você tomou forma de uma atitude quente, ou seja, uma atitude agressiva. E se você escolheu a letra B, eu te informo que você tomou uma atitude fria ou uma atitude submissa. Essas duas atitudes, elas são tóxicas para você, para suas relações e para o meio ambiente como um todo. Mas calma que eu já estou lendo a tua mente e eu vou explicar e descrever muito melhor essas duas atitudes, o que faz parte delas e como a gente vai se tornar uma liderança mais assertiva. Mas antes eu quero frisar uma coisa. Lá na Mentoria Raízes tem muitas profissionais que chegam e acreditam que elas projetam mais uma atitude e projetam aquela atitude sempre, né? É uma coisa engessada. Não é assim. A nossa projeção de cada atitude, o nosso papel que a gente entra de cada atitude, vai depender de cada situação. Eu posso ter sim tendências maiores a projetar uma atitude mais quente ou uma atitude mais fria, mas tudo vai depender de cada situação, com que grupo você está lidando, porque a gente tem a gente se molda, né? A depender de cada situação. Então, isso é importante eu explicar para você antes de a gente entrar nas características de cada uma, que elas não são um martelo, tá, gente? Tanto é que a gente consegue transformar elas em uma atitude muito mais saudável para a natureza. Agora é hora de observar que eu vou descrever cada uma das atitudes. Quando a gente toma uma atitude mais quente, a gente fala mais alto, ganhamos rótulos como valentona ou valentão. É aquela pessoa que diz que não engole sapo, sabe? E a gente é movido muito por essa vontade de briga, do conflito. Isso acontece, a gente tende a ser autoritário, a gente começa a atropelar os outros, as falas de cada um,
defende nossos interesses acima de tudo e de todos. Quem aí está relacionando alguma coisa. E a gente desconsidera os outros e por vezes, muitas vezes, a gente soa prepotente. Quando a gente toma essa atitude quente, a gente entra nessas características. Quando a gente projeta uma atitude fria, a gente ganha o rótulo de quem foge da batalha, daquela pessoa que engole sapo. E a gente fica movido pelo receio. É receio de tudo e de todos. O que é que eu vou falar? Como é que vai ser? E sabe, aquela coisinha do pisando em ovos. É muito fácil quando a gente entra nesse lugar de pisar em ovos, a gente entrar nessa atitude fria. A gente coloca nossos interesses abaixo dos interesses dos outros, menosprezamos nós mesmas e nossas ideias e nos sentimos impotentes, afirmando que é sempre menos. É menos líder, menos inteligente, menos criativo, criativa, menos forte. E não nos posicionamos, não questionamos, abaixamos a cabeça. E aí, com qual atitude você se identificou mais naqueles momentos mais quentes e que podem chegar ou não a um conflito? Como é que você se sentiu aí? Coloca aqui embaixo, hashtag atitude fria, se você se sentiu mais nesse lugar da projeção, que você tende a projetar mais uma atitude mais fria, ou hashtag atitude quente, se você tende a projetar mais uma atitude mais quente. No primeiro momento, quando a gente olha para essas atitudes, a gente pode ter a ideia de que elas são opostas, né? Quente, frio, que elas são sempre opostas. Porém, elas têm um ponto muito mais em comum, que é o que realmente traz elas à tona do que a gente aparentemente pensa. As duas atitudes, elas são movidas por medo, sim. Até aquela pessoa que tá ali falando, existe um medo por trás dessa atitude mais quente, por vezes mais agressiva, e da mesma forma também a atitude mais fria ou submissa. Na atitude fria, o medo é o medo da consequência, percebe? É aquela pessoa que tem medo da consequência, o que é que vai vir depois, por isso fica sempre pisando em ovos. Na atitude quente, é o medo de ser fraco, de perder o lugar. E é importante dizer que essas atitudes, elas se retroalimentam, tá? Então, a atitude fria, sendo aquela pessoa que se coloca também, se menospreza, não liga, se esconde de certa forma, fica com aquele medo da consequência, ela cria um palco para a atitude quente. Ou seja, quando uma pessoa que tem uma atitude, uma tendência a projetar mais a atitude quente, ela encontra alguém com tendência a projetar mais a atitude fria e vê aquela pessoa mais recolhida, ela entra no palco, porque aquilo gera uma impaciência nela. Por gerar aquela impaciência, ela vai pra cima, e quando ela vai pra cima, ela de fato fica mais agressiva. E a outra pessoa ao mesmo tempo vai diminuindo mais, falando mais baixo, tem um coleguinha do lado, já solta um sussurro, aí quem é da atitude quente, aí que esquenta, vira um vulcão, e assim elas vão se retroalimentando. Então é muito importante entender que não existe aqui bem ou mal, tá? As duas atitudes, elas são tóxicas, como eu falei, principalmente para você e depois para todo o resto que tá ao nosso redor. E aí já ficou claro, né, gente, que nenhuma dessas duas atitudes, elas vão colaborar nem com você, nem com o meio ambiente. Então, pra gente conseguir realmente colaborar dentro desse espaço, a gente tem que transformar essas atitudes em uma atitude assertiva. E eu gosto de dizer sempre que o caminho para a assertividade, ele vem através da nossa consciência. Afinal, esses extremos da atitude quente, fria, eles surgem de um lugar de inconsciência, entende? Quando a gente age no automático, pelos nossos instintos, quando a gente deixa as emoções nos dominarem e não a gente de fato digere elas e trabalha elas para ter aquela fala bem assertiva, bem direta no ponto. Para construir essa atitude, precisamos ser conscientes do que nós queremos de forma a respeitar nossos limites e do demais. E para isso, a gente precisa se conhecer. Então eu te pergunto agora, o que é que você quer? O que é que você deseja? Quais são os seus limites?
Quais são os valores que te movem? Quais são os limites dos demais? Vocês estão comunicando sobre os quereres e limites dentro da discussão para buscar um caminho sustentável? Tá ou não tá? Com essas provocações eu te deixo muito mais perto do caminho do enraizamento. E falando em enraizar, eu quero lembrar que assim como as árvores que são e se tornam muito mais saudáveis quando elas fazem parte de um ecossistema que está igualmente saudável, bem nutrido, fortalecido, a gente, quanto liderança ambiental, quanto profissional que trabalha com meio ambiente e sustentabilidade, a gente se torna muito mais forte, chega muito mais no nosso centro e se torna muito mais assertivo quando a gente faz parte também de um ambiente que está igualmente saudável, fortalecido. Então, envia esse vídeo, se fez esse sentido para você, para outros profissionais da nossa área que trabalham com meio ambiente e sustentabilidade e vamos construir esse sistema, porque eu não quero ver mais ninguém entrando em conflito tendo esse vídeo de suporte, né? Então, assim, só bora! Por fim, nosso presente vão ser materiais que vão estar aqui abaixo na descrição para você se tornar uma liderança mais assertiva. Então, eu fiz algumas indicações, uma curadoria bem legal, tá te esperando aqui embaixo, clica. E quem vier junto desse ecossistema que a gente está criando também vai ter acesso a esses materiais. Lembrando que assertividade é escolha, observação, treino e tempo. Combinado? Até a próxima!